Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Lucas e hoje é chamado o Domingo do Zaqueu. Este Santo Evangelho é lido uma vez por ano e este Evangelho de Zaqueu é de extrema importância para as nossas vidas, que ele é lido hoje, neste primeiro domingo, antes da preparação dos domingos que vêm a seguir, anteriores ao início da grande Quaresma, do grande jejum. E não é por acaso que a Carta da Santa Igreja indica o Evangelho de Zaqueu sempre nesta altura do ano. No próximo domingo irá ser então lido nas igrejas ortodoxas a passagem do Evangelho de São Mateus, do fariseu e do publicano, começando então essa preparação para o início da grande Quaresma, para que então nós nunca fazemos nada assim tão de repente, possamos então com calma, e a Igreja sabe disso, com alguma preparação e absorvendo então estes evangelhos preparatórios antes do início da grande Quaresma. O Evangelho de hoje é conhecido por muitos, quase por todos, que é um cobrador, isto é, melhor, um chefe, um cobrador dos impostos, que vivia em Jericó. Nestes últimos domingos passados ouvimos que Cristo fez e curou o cego Bartimeu à entrada da cidade de Jericó. E então Cristo caminhava então para essa cidade, e ficando nessa cidade, ia passando por ela. E a ideia é ir em direção a Jerusalém, onde ele irá então fazer a sua última ceia, onde irá ser crucificado e onde ressuscitará ao terceiro dia. Mas está Cristo então na cidade de Jericó, e então havia um homem chamado Zaqueu, como eu já falei, cobrador de impostos, um grande chefe dos cobradores de impostos, um homem muito importante, um homem riquíssimo, um homem que por si só era desprezado por toda a população, porque, como sabemos, a Judeia era ocupada pelo Império Romano. E ele, como se diz em bom português, bandeou-se então para o lado dos romanos, tendo então uma atividade que era de ser o chefe dos cobradores de impostos. E eles não eram bem vistos, ninguém dirigia a palavra a eles, porque afinal eles roubavam o próprio povo em nome de César, em nome do Império Romano. Então eles não eram bem vistos. E há aqui uma coisa muito engraçada, queridos irmãos e irmãs, porque Zaqueu, traduzido em hebraico, significa puro, significa uma pessoa digna. Então, como é óbvio, Zaqueu, como eu acabei agora de falar, a tradução era alvo de piadas, não é? De todos os judeus, porque o nome não tinha nada a ver com a atividade que ele exercia, não é? Zaqueu em hebraico quer dizer uma pessoa pura e digna, e ele era ladrão, porque ele cobrava os impostos normais e também cobrava ainda mais para meter ao bolso e usar a seu bem próprio prazer. Eis, queridos irmãos e irmãs, que este Evangelho é importante no sentido da mudança de vida e do arrependimento. Cristo diz no Evangelho, acabamos de ouvir mesmo agora, que Cristo não veio pelos justos,
mas veio buscar aqueles que estavam perdidos, que estavam, que estão e que futuramente poderão vir a estar também. O Santo Evangelho nos dá esses exemplos e nos dá o exemplo de Zaqueu como uma pessoa que realmente era odiada, uma pessoa que era desprezada pelo próprio povo, porque era uma pessoa que era gananciosa, era orgulhosa e só pensava em dinheiro, em juntar dinheiro e com ficar ainda mais dinheiro para si mesmo. Só que ocorre uma grande transformação. Cristo caminhava então com uma grande multidão à volta, e toda aquela multidão que rodeava o Salvador era uma multidão curiosa. Era uma multidão curiosa que tinha visto Cristo a curar o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Então, aquelas pessoas eram curiosas, era uma multidão gigantesca. Eles só queriam saber de milagres e de pedidos. Milagres e pedidos para nós, para mim, pessoalmente. Então, queridos irmãos e irmãs, todos conheciam, todos que rodeavam Cristo, a multidão conhecia Zaqueu, o cobrador de impostos. Então, eles evitavam e afastavam para que ele não pudesse ter acesso visual e físico a Jesus Cristo. Mas eis então que diz São Serafim de Sarova: o que é que separa o justo do pecador? Perguntamos nós. São Serafim de Sarova responde: o que separa o justo do pecador é a determinação. É a determinação, é a teimosia, a persistência e a fé. Apesar de toda aquela gente não gostar de Zaqueu, ele, uma pessoa tão importante que era e tão rico, uma autoridade, não é? Do Império Romano, ele não conseguia ter acesso visual nem físico a Cristo. Mas eis que então a chama e a graça do Espírito Santo insuflaram no coração de Zaqueu. Zaqueu, coitado, não conseguia de maneira nenhuma, porque Zaqueu era baixinho, de baixa estatura, como eu, como nós. Então, uma coisa engraçada ocorre que não tem nada a ver nem com a idade dele, nem com o status que ele tinha na sociedade como um homem importante. Ele, feito uma criança, ele corre para a árvore para ver Cristo a passar. Zaqueu deixou de pensar naquilo que ele era, daquilo que as pessoas iriam pensar. Ele simplesmente sentiu essa fé e essa vontade de estar com Deus, essa vontade de estar com a santidade, essa vontade de estar com Cristo, o Deus homem. E ele subiu à árvore. Que coisa engraçada, queridos irmãos e irmãs, que piada! Virou o chefe dos cobradores de impostos, que, feito uma criança, sobe a uma árvore. Podemos ver aqui o alvo de chacota a que Zaqueu foi, mas ele não quis saber. Tal e qual devíamos ser nós, que nos importamos muito com a opinião das convenções humanas, das convenções deste mundo. Nós nos importamos então com a opinião das pessoas, com a opinião das convenções mundanas que nos exigem essa boa virtude, esse bom comportamento, não é? Nos exigem como é bom e como é que é o correto viver, na medida, na ideia deles, não na medida daquilo que é o Evangelho. Nós, como cristãos, vivemos de acordo com as leis de Deus e não de acordo com as convenções deste mundo. Cristo
O maior milagre que fez não foi ressuscitar Lázaro, não foi ressuscitar a menina. O maior milagre não foi que Cristo fez, que foi ressuscitar as pessoas. Não. O maior milagre que Cristo fez foi mudar o coração das pessoas. Foi isso que Zaqueu foi transformado. Ele mudou o seu coração. Então, queridos irmãos e irmãs, o maior milagre não é ressuscitar os mortos como o Salvador fez, porque isso era fácil para ele. Isso era fácil para o Deus homem, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, ressuscitar Lázaro e ressuscitar as pessoas. O maior milagre era ressuscitar o coração das pessoas. Podemos estar vivos, mas estamos mortos. Andamos aqui como zombies, porque andamos fisicamente, mas espiritualmente estamos mortos. Então, o maior milagre que Cristo fez e faz é mudar o coração humano. Porque se o coração humano mudar, nós nunca morremos. O nosso corpo pode morrer, mas o nosso espírito e a nossa alma viverão. Viverão e depois, então, ainda com mais alegria, quando se juntar ao corpo que nós iremos ter ressuscitado e glorioso, o corpo que Cristo teve. Zaqueu é um exemplo para nós, na medida da sua transformação da morte para a vida. Cristo então viu Zaqueu na árvore e pensou, já o tinha visto muito antes de Zaqueu ter subido à árvore, mas quando o viu disse, Zaqueu, desce da árvore rápido, que eu hoje vou ficar em tua casa. Podemos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, que muitas pessoas e as convenções deste mundo nos tentam afastar de Deus. Nos colocam na cabeça que podemos viver sem Deus, que podemos viver com a nossa própria vontade, que a nossa vontade é melhor que a vontade de Deus. Zaqueu não se importou da opinião daqueles que se riam dele. E, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, e Cristo disse que não era fácil, e que não ia ser fácil ser cristão, porque nós vamos ser alvos de piada, vamos ser alvos de chacota, vamos ouvir risadas, mas nós não temos de ter vergonha, porque Zaqueu era um homem importante e riquíssimo, e não teve vergonha de subir à árvore para ver a santidade. Porque ele queria ser e queria aproveitar aquela oportunidade para ser transformado e deixar de levar aquela vida de roubo, de orgulho e de egoísmo. Então as primeiras coisas, e muito rapidamente Zaqueu disse a Cristo, Senhor, eu vou vender tudo o que tenho, ou eu então agarro no que tenho e dou e vou dar aos pobres. E se ofendi a alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Podemos ver a transformação rápida que Zaqueu teve. Muito rápida. Cristo então lhe disse, esta casa, a alegria é tanta, pois este também é filho de Abraão, disse Cristo a Zaqueu e a toda aquela multidão que estava por perto. Não que Zaqueu fosse parente de Abraão na prática. O que Cristo quis dizer, que este também é um filho de Abraão, é que ele também guardou a fé. Porque Abraão foi o pai da fé.
foi o Pai daqueles que creem em Deus. Por isso é que Cristo disse que também este é filho de Abraão. E também possamos nós ouvir da boca do Salvador que nós também somos filhos de Abraão. Porque essa mudança é possível. Como São Serafim disse, São Serafim de Sarov, é a única coisa que nos afasta, então, do pecado. É a determinação, é a teimosia, é a persistência. E Zaqueu foi persistente. Foi persistente porque ele não ligou a mais nada, a não ser na visão da sua transformação perante o Deus homem que estava à sua frente. Queridos irmãos e irmãs, possamos nós, com este exemplo do Zaqueu, chefe de cobradores de impostos, que não é impossível, ou que não pensemos nós que somos pecadores e indignos, somos, mas nunca podemos duvidar da misericórdia de Deus, nunca podemos duvidar da nossa transformação, da nossa mudança de vida e do nosso arrependimento. Então, nestas semanas preparatórias para o início da grande Quaresma, peçamos a Cristo Deus para que Ele nos dê o dom da fé. O dom da fé e o dom de realmente do arrependimento, para que possamos então modificar alguma coisa nas nossas vidas nesta grande Quaresma que irá iniciar em direção à Santa Páscoa de Cristo, e possamos então modificar alguma coisa que a gente não consegue fazer durante o resto do ano, porque não estamos bem virados, porque não temos fé suficiente nem força espiritual, mas temos que ter a certeza que Deus nos ouve. É importante, queridos irmãos e irmãs, sermos persistentes. Os Santos Padres contam que um homem estava enfermo. Um homem estava enfermo da vista, tinha-se magoado nos olhos, e ele pediu à frente do ícone da Virgem Maria para que a Mãe de Deus o ajudasse, para que o curasse, para que ele pudesse ler os salmos de noite. Mas a sua vista começou a ficar pior ainda. Ele pediu à Mãe de Deus, mas não obteve aquilo que ele queria. Ele foi ficando pior. Ele foi à lamparina que estava à frente do ícone da Mãe de Deus, besuntou os dedos, passou nos olhos e continuava a piorar. Nós desistimos logo. Bem, Deus não nos ouve, Deus não quer saber de nós, eu também não estou a ralar, vou viver a minha vidinha, não é? Porque eu é que sei. Então hoje temos o exemplo de Zaqueu, na sua persistência, porque essa pessoa que estava magoada dos olhos voltou à frente do ícone da Mãe de Deus e pediu de joelhos, em arrependimento profundo, determinado, teimoso. Colocou-se à frente do ícone da Mãe de Deus e disse: Santíssima Mãe de Deus, ajuda-me, para que eu possa ler os salmos e glorificar o teu Filho. E eis que, apesar da teimosia, alguns segundos depois ele tinha sido curado. Isto quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que a cura das nossas doenças e os nossos pedidos podem não ser atendidos logo quando nós queremos, porque pode ser útil e pode não ser útil para a nossa salvação. Então, Deus sabe
Qual é que é a altura propícia, então, para dar aquilo que a gente quer? Se for útil para a nossa salvação. Peçamos, então, essa força e determinação de Zaqueu a Cristo nosso Deus, para que possamos, então, nestes domingos preparatórios, mudarmos um pouco nossas vidas e os nossos hábitos rumo ao arrependimento e para que possamos estar minimamente mais próximos de Deus daquilo que é o normal. Amém. Obrigado pelo salve do nosso Espírito.